Olá, vamos falar de um assunto que para muitos ainda é um bicho de sete cabeças, a tomografia. Mas e se eu te disser que a gente está olhando para ela do jeito errado? Pensa nela não como um exame complicado, mas como o nosso GPS, o GPS da odontologia. É essa ideia que vai mudar tudo. Pensa comigo, de verdade. Hoje em dia, para ir num lugar novo, ou até num lugar que a gente já conhece, mas o trânsito está caótico, qual é a primeira coisa que a gente faz? Puxa o celular e liga o GPS, certo? A gente quer segurança, quer o melhor caminho. Então, por que na nossa profissão, onde o terreno é tão complexo, a gente faria diferente? E olha, se rola uma insegurança na hora de pedir ou interpretar uma tomo, saiba que você não está sozinho nessa. De jeito nenhum. Esse dado aqui mostra que metade dos colegas ou se sente totalmente perdido ou tem um monte de dúvidas. É normal. E é exatamente para transformar essa insegurança em total confiança que a gente está conversando hoje. Então, a nossa rota aqui vai ser bem clara, tá? A gente vai começar entendendo o problema do mapa 2D, depois vai ver a revolução que o GPS 3D traz, vamos passar por alguns casos reais, aprender como comunicar o valor disso para o paciente e, no final, fechar com chave de ouro falando de posicionamento profissional. Ok, vamos mergulhar na primeira parte. Por que aquele nosso mapa de sempre, a radiografia 2D, apesar de útil, às vezes nos deixa numa baita enrascada? Aqui a diferença fica gritante, né? De um lado, o mapa 2D. É uma foto chapada, sem profundidade, que esconde um monte de buracos na estrada, de riscos. De outro lado, o nosso GPS 3D. Ele não mostra só o ponto de chegada. Ele revela o relevo, o terreno, te mostra exatamente onde estão os perigos para você poder traçar a rota mais segura para o sucesso. E é exatamente aqui que o jogo vira. Porque com GPS 3D em mãos, a gente começa a ver de verdade. Um mundo de detalhes que antes era simplesmente invisível. Essa frase, nossa, ela resume tudo. Porque é isso. Depois que você vê a anatomia do seu paciente em 3 dimensões, com toda a riqueza de detalhes, é impossível voltar a trabalhar no escuro. Simplesmente não dá. É um caminho sem volta para uma odontologia muito mais segura e previsível. E se a metáfora não foi suficiente, se liga nesse dado da literatura. Entre 50% e 60% das lesões podem simplesmente não aparecer em exames 2D. 50% a 60%. Isso quer dizer que, sem o GPS, a gente está navegando com metade do mapa apagado. É um risco clínico gigantesco que a gente não precisa correr. Bom, vamos sair da teoria e ir para a prática, para o nosso dia a dia clínico. Como é que esse GPS nos salva de verdade e evita aqueles acidentes que tiram nosso sono? Imagina a cena. Você entrega uma coroa linda, o trabalho está perfeito. Meses depois, o paciente volta com uma fístula. Você faz uma periapical e nada. Bate aquele frio na espinha, né? Aí você pede uma tomo e tá lá. Uma perfuração antiga, escondida, que só deu sinal de vida agora. O GPS não só salvou o diagnóstico, ele protegeu a sua reputação e validou o investimento que o paciente fez. Ou esse outro caso super clássico. O paciente com dor há anos, já passou em vários lugares, as radiografias não mostram nada de claro. Anos de sofrimento. Uma tomografia e pronto. O famoso canal MV2 que nunca foi tratado. A solução estava ali o tempo todo, mas só o GPS 3D conseguiu iluminar o caminho, trazendo alívio para o paciente e autoridade para quem diagnosticou. E na horta, então? Nem se fala. O paciente chega preocupado, achando que a retração gengival está piorando. A visão 2D não ajuda muito. Com a tomo, você tem dados objetivos, documentados. Você mostra a tábua óssea, compara. Isso não só acalma o paciente com fatos, como te dá um respaldo ético e jurídico que, convenhamos, não tem preço. Beleza, a gente já está convencido da importância clínica. Mas como a gente passa isso para o paciente? Como a gente transforma um pedido de exame que parece um custo em uma percepção de valor e cuidado? Anota essa frase. Sério, ela é o pulo do gato. Quando você explica a necessidade da tomo antes de qualquer coisa, você está informando, educando, construindo sua autoridade. Agora, se você só pede o exame depois que um problema apareceu, você está se justificando. E isso te deixa numa posição muito mais frágil. Para essa conversa ficar fácil, use analogias. A primeira, claro, é a nossa. Explicar a diferença entre o mapa antigo, 2D, e o GPS 3D, que garante uma viagem segura. Uma outra que funciona muito bem é comparar com o exame de sangue. Ninguém questiona um médico que pede um exame de sangue, né? É a base. A radiografia é o nosso exame de sangue, essencial para começar. E a tomo, a investigação aprofundada para casos que exigem mais certeza.
E o argumento final, o mais poderoso: enquadre o exame como uma proteção ao investimento do paciente. Ninguém quer que o tratamento dê errado. Então explique que a tomografia é um tipo de seguro, um seguro para proteger o tempo, o dinheiro e a expectativa que ele está colocando naquele tratamento. O nosso GPS não é um custo, é a garantia de que vamos chegar ao melhor resultado final, juntos e em segurança. E agora a gente chega no nosso destino. Vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça e ver como isso tudo, no fim das contas, constrói uma prática clínica com muito mais autoridade, segurança e previsibilidade. O plano de ação é simples e direto. Primeiro, mentalidade de valor. O custo do exame não é um extra, ele faz parte do valor de um tratamento de excelência. Segundo, comunicação proativa, sempre, para informar, nunca para justificar. Terceiro, respaldo jurídico. Cada tomo é uma prova do seu zelo. E quarto, o resultado de tudo isso é uma autoridade clínica inquestionável baseada em diagnósticos de altíssimo nível. E no fim, a gente precisa lembrar disso aqui. A gente não vende resina, coroa ou implante. A gente vende a transformação, a confiança, o conforto. A gente vende o resultado final. E a tomografia, o nosso GPS, não é só um item no processo. É a ferramenta que garante a entrega desse resultado com maestria. Para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. A tecnologia para a gente parar de ter acidentes de percurso, para navegar com total segurança, já existe e está aí, acessível. Então, continuar usando o mapa antigo quando a gente tem um GPS de última geração na mão, não é mais uma limitação, é uma escolha. Qual vai ser a nossa?